Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a grande notícia do dia hoje foi aí a possível transferência do volante Andrei para o Barcelona, né? O Vasco teria recusado essa proposta. Vamos falar aqui dos detalhes dessa negociação do clube catalão com o Vasco. Também vamos falar da situação envolvendo aí o Nenê, cara. O Nenê que vem sendo bem impressionado pelo torcedor vascaíno e pelas atuações dele que vem deixando muito a desejar. O jogador já está vivendo um jejum. Hoje ele concedeu uma entrevista coletiva e falou também a respeito do Zé Ricardo. Bem, vamos trazer novidades do técnico português Jorge Jesus, se existe essa possibilidade dele ser técnico ou não do Vasco. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Vai lá também no meu segundo canal Expresso Vasco, que está de volta. Como eu sempre venho falando nos vídeos, o narrador lá não sou eu, mas o canal é meu, hein? Se inscreve lá, o link tá aqui na descrição, dá uma moral lá pra gente chegar a 30 mil inscritos. Bom, pessoal, a situação do Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro não está nada fácil, né? O Vasco que não consegue engrenar, sequer consegue entrar no G4 da Série B, vem vivendo um dos piores momentos da sua história desde o ano passado e principalmente nessa temporada que o torcedor está com muito medo de mais uma permanência seguida aí. Terceiro ano seguido do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro devido aos péssimos resultados que o Vasco vem conquistando nessa temporada e principalmente a atuação da equipe que é muito abaixo, né, cara? Infelizmente parece que nada no Vasco vai mudar e começam aí meio que a caça às bruxas, né? E vem sobrando aí muita coisa pro Nenê, né? O camisa 10 do Vasco, jogador mais experiente, jogador referência do Vasco hoje, sem dúvida nenhuma. O melhor jogador que temos no elenco do Vasco hoje, devido às péssimas atuações do time como um todo, não somente do próprio Nenê. Ele vem recebendo algumas críticas, né? Que o jogo do Vasco não consegue fluir tão bem quando o Nenê está dentro de campo. O Nenê não consegue dar velocidade nas jogadas de ataque do Vasco. E quando o Vasco é atacado, é praticamente um jogador a menos, né? Já que o Nenê já tem 40 anos, não consegue retornar com maior facilidade para ajudar na marcação. Muitos torcedores do Vasco estão criticando bastante isso. O Globoesporte.com fez até uma matéria muito interessante sobre os dados, as estatísticas do Nenê, e também algumas opiniões de vascaínos, e a maioria deles que foram entrevistados criticaram aí as atuações do Nenê nessa temporada. O Nenê que já está vivendo um jejum muito longo, já tem mais de 10 jogos que não consegue balançar as redes, e é o maior jejum dele com a camisa do Vasco desde que retornou no final do ano passado, mas não deixa de ser um jogador importante, né? O próprio Lédio Carmona, comentarista do Sport TV, falou que a bola parada do Nenê, os passes, as assistências dele são essenciais para o Vasco conquistar alguma coisa dentro da partida, né? Se não fossem as assistências do Nenê para os gols do Raniel, o Vasco hoje talvez estaria em último lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi essencial também no empate contra a Tombense, que ele bateu escanteio e o jogador lá acabou fazendo um gol contra. Na minha opinião, o Nenê é um jogador extremamente importante para o Vasco, só que eu concordo que ele não está tão bem. Mas também critico a diretoria do Vasco que não conseguiu prever isso, que ele iria cair o rendimento, que ele não iria manter aquele alto nível. É um jogador que vai fazer 41 anos. Não faz sentido a diretoria do Vasco confiar totalmente que um jogador de 40 anos vai conseguir jogar os 38 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, um campeonato pesado e principalmente que ele vai ser a grande referência do Vasco dentro de campo, né? O Vasco trouxe o Carlos Palácio, que possivelmente deverá ser o substituto do Nenê no próximo jogo aí contra o CSA em São Januário, no sábado às 7 horas da noite. Mas ele não é aquele meia de criação. O jogador veio contratado para atuar pelo lado de campo. Apesar dele dizer que gosta de atuar mais centralizado, acredito eu que o Zé Ricardo vai utilizar sim o Carlos Palácio mais centralizado, como o jogador quer jogar. Só que ele não é aquele criador nato, né, cara? Tanto que você vê os números dele, ele não fez gol ainda no futebol brasileiro. Ele no Internacional era um jogador mais que auxiliar de atacante, né? Ele não era aquele atacante incisivo que fazia gols, que dava assistências. Tanto que o número de jogos dele pode ser até elevado com a camisa do Inter. Ele fez mais de 34 jogos com a camisa do Internacional, mas o número de gols dele deixa bem nítido que ele não é um homem-gol, não é um jogador decisivo até então. Tomara que ele consiga achar os gols do Vasco, faça aí muitos gols com a nossa camisa e ajude o Vasco nessa temporada, né? Chegou para ser a grande contratação, a gente espera muita coisa do chileno.
Mas voltando na situação do Nenê, para mim o grande culpado de tudo isso que vem acontecendo no Vasco, tanto das críticas ao Nenê e também da responsabilidade, ele está sobrecarregado, é simplesmente o seu Caso Brasil, o Zé Ricardo e principalmente o presidente Jorge Salgado, que montaram esse elenco e trouxeram aí para ser reserva do Nenê o Bruno Nazário, o Isaac e também o Lucas Oliveira, que são 3 jogadores ridículos que não deveriam nem estar vestindo a camisa do Vasco. E o Nenê hoje deu uma entrevista coletiva, né? Um trecho aí do que ele disse foi a respeito do técnico Zé Ricardo. Ele disse que todos temos que estar na mesma direção. Entendo a torcida, a frustração. Nossa torcida está em todos os lugares. No jogo contra a Tombense, por exemplo, acabamos nos empolgando e nos desorganizando durante a partida. Não é culpa do treinador que montou uma estratégia. A culpa é nossa, ou seja, dos jogadores do Vasco, né? E aí saindo em defesa do técnico Zé Ricardo. Comenta aí se você acha que o Zé Ricardo tem culpa ou não desse péssimo resultado que foi contra a Tombense. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação envolvendo o volante Andrei Santos. Eu acredito que você já deve ter visto por aí hoje que o Barcelona teria feito uma proposta a esse jogador de cerca de 6 milhões de euros. O jogador teria sido visto pelo ex-jogador do Barcelona, o Deco, né? Aquele mesmo, com passagens aqui no Fluminense e também no Corinthians, no futebol brasileiro, na seleção portuguesa e de muitos anos de Barcelona. Ele é meio que um olheiro do Barça aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. Teria indicado essa contratação meses atrás ao Barcelona. O Barcelona fez uma proposta ao Vasco no início do ano. O Vasco entendeu que a proposta foi muito baixa, já que entende que o Andrei é um jogador com um potencial enorme para evoluir muito na sua carreira e ser vendido por um valor muito maior do que esses 6 milhões de euros. Eu concordo plenamente com a diretoria do Vasco. Apesar do Vasco estar vivendo uma crise financeira sem fim, a única esperança é a venda da SAF para os norte-americanos da 777 Partners, e fora isso, o Vasco vivia de venda de jogadores, né? O Vasco não estava revelando tantos jogadores assim para vender por preço, por exemplo, como foi o Douglas Luiz, como foi aí o Paulinho, jogadores que foram para o futebol europeu. A última revelação que o Vasco teve, que conseguiu vender por um valor até razoável, foi o Thales Magno. Foi por um pouco mais de 40 milhões de reais para o New York City dos Estados Unidos. O Vasco não estava revelando tantos jogadores. Tinha a expectativa de vender o Andrei, que foi parar no Curitiba, o Bruno Gomes, que foi parar no Internacional. Acabou que não fez dinheiro com nenhum desses jogadores. E agora os 2 grandes ativos do Vasco realmente são o volante Andrei Santos e o lateral esquerdo Riquelme, que vem sendo titulares da equipe do Vasco, pelo menos até essa próxima rodada aí contra o CSA. Deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco fez certo em não ter vendido o Andrei para o Barcelona. Bom, e pra fechar, vamos falar da situação aqui envolvendo a especulação do Jorge Jesus no Vasco, né, cara? Pra acabar de vez com esse nome, né, cara? O Jorge Jesus, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, não está negociando com o Vasco. Ele entrou em contato com representantes do treinador português. Havia a expectativa de que a 777 Partners estaria querendo a contratação do Jorge Jesus pro Vasco, só que até agora não existe absolutamente nada de acordo com o empresário do Jorge Jesus e que ele não está negociando com o Vasco. Até mesmo vazou um vídeo dele, né, conversando com a garotinha falando: é o Vasco, né, tia, é o Vasco. Ele falou: sim, é o Vasco, mas não tem nada a ver com o Vasco. Isso aí somente ele fez para agradar uma torcedora lá do Vasco que estava perto dele no momento, né, mas não existe absolutamente nada de negociações com o Jorge Jesus com o Vasco, né, até porque estamos na segunda divisão. Jorge Jesus, desde que deixou o Flamengo, negou inúmeros contatos, inúmeras propostas de clubes brasileiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito que vai ser na segunda divisão que ele vai topar assumir o Vasco nessas condições que está hoje, né? Talvez caso o Vasco consiga aí ser vendido, a 777 Partners assumir, querer investir pesado no futebol do Vasco já de imediato, pode ser que exista alguma coisa aí de negociação, caso eles queiram a contratação do português. Mas de resto, nesse momento, não existe nenhuma possibilidade. Vamos torcer para que o Vasco seja vendido primeiro, para aí sim depois a gente ver como que vai ser o mercado do Vasco na janela de julho, porque vai ter que contratar um treinador e praticamente rever esse elenco aí. 90% desse elenco deverá ser revisto e efetuar contratações de jogadores mais qualificados para ajudar o Vasco a voltar para a elite do futebol. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É nóis!